Agora 8 horas e 13 minutos, estamos juntos de volta. E olha só, com o retorno às aulas, pais e professores têm que estar atentos a um problema que é muito comum em sala de aula. O baixo rendimento de alguns alunos, muitas vezes, está relacionado a algum problema de visão. E o estudante nem se dá conta disso. E quanto menor a idade deste aluno, maior é a dificuldade para identificar a deficiência, porque a criança não sabe avaliar se enxerga bem ou se enxerga mal. E hoje aqui no estúdio, nós vamos conversar com a médica oftalmológica Tatiana Medeiros Neder. Obrigado pela sua participação. A gente estava conversando no intervalo. É difícil detectar um problema de visão na criança, mas hoje já é muito mais fácil do que no passado, né, doutora? Sem dúvida nenhuma. Você pode avaliar uma criança ainda bem pequena, porque existem painéis com figuras, onde ela pode informar o que está enxergando, e a partir daí você suspeitar de uma alteração visual. E também, Erivelto, como a gente estava conversando, a criança pode ser detectada uma lesão até na fotografia, né, ainda bebê, porque existe às vezes na foto uma alteração da coloração da pupila, e isso nos denuncia às vezes patologias inclusive graves, patologias que necessitam de tratamentos como os tumores. O pediatra nos auxilia muito nessa primeira indicação, porém os pais nunca devem deixar de levar no especialista, porque a informação passa a ser mais correta, né? E quando que a criança dá sinais de que ela não está enxergando bem, principalmente uma criança que ainda não está em idade escolar, até 3 ou 4 anos, como é que sinais os pais podem perceber de que a criança não enxerga bem? A criança que bate no batente da porta, a criança que cai com muita frequência, isso é um grande alerta. Porque a criança que não enxerga, ela costuma mesmo trombar nos objetos, né, nos móveis da casa. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito importante, saber que existe às vezes a perda de visão de um olho só. E a criança nunca vai denunciar isso, porque quando ela está com os 2 olhos abertos, ela vai até acompanhar bem a escola. Porém, ela pode ter a perda importante de visão em um olho, isso só vai ser detectado com o oftalmologista. E como é que é essa queda de rendimento relacionada à perda de visão ou problemas de visão? Então, é um fator de exclusão, Erivelto. Sempre que a criança estiver com dificuldade na escola, obrigatoriamente você tem que avaliar a parte oftalmológica para excluir esse item dessa dificuldade, porque outras coisas podem ser as causadoras. Mas você, sem dúvida nenhuma, a criança não está enxergando o quadro, não consegue fazer as anotações, e isso, sem dúvida nenhuma, vai comprometer o rendimento. Certo, doutora. Os professores também têm um papel fundamental na percepção de dificuldade dos alunos. Vamos falar com a Marília Cine, que está com uma professora, com um professor. Como é que os professores identificam esse problema em sala de aula, Marília? Olha, Erivelto, pode acontecer aí uma variação bem grande de comportamento na criança. Inclusive, não é só com relação a essa dificuldade de enxergar. Às vezes o comportamento mesmo, a criança pode ficar até mais agitada. A gente está aqui com uma professora, Ana Carolina Bisinelli, que vai falar para a gente a respeito dessa mudança de comportamento. Bom dia, Ana. A gente tem aí essa característica da criança de ficar mais agitada. Isso pode acontecer e às vezes nem dá para perceber que é um problema de visão. Isso pode acontecer, tanto agitação como a distração e em alguns casos até uma certa apatia, né? Porque daí aquilo não se torna atraente para a criança. Então, assim, o educador ele tem que ter realmente assim, um olhar bem atento para poder estar identificando o que pode estar acontecendo com essa criança e fazendo os encaminhamentos. Então, nesse momento é chamado os pais, onde é feito o encaminhamento para uma avaliação, né, com um oftalmologista, para ser sanado já essa dificuldade. A gente falou de crianças pequenas, mas isso pode acontecer em qualquer idade. Pode acontecer em qualquer idade, né? Quanto antes a gente consegue identificar e já ser encaminhado, melhor para a criança, porque realmente a criança, quando é muito pequena, ela não consegue verbalizar essa dificuldade, até porque ela não tem esse parâmetro, né, do que é uma boa visão. A gente escuta muitas crianças quando colocam um óculos dizendo pra gente, agora eu estou enxergando, e daí ela começa a ter essa percepção. Pode também acontecer de criança reclamar de dor de cabeça, algum incômodo desse tipo? Pode sim. Às vezes acontece, né, de dores de cabeça constantes, também é um indício para a gente poder fazer esse encaminhamento. Além, é claro, né, quando a criança já começa a fazer atividades, então a proximidade visual, né, com o material que ele está desenvolvendo, são todos indícios
que pode estar acontecendo ali alguma questão visual. A gente falou até do rendimento, se isso não for identificado, a criança pode ter problemas mesmo na escola. Pode vir a ter um baixo rendimento, né, além de todas essas questões comportamentais também. Então, quer dizer, é bom estar de olho os pais e professores. O tempo todo. Obrigada pelas informações, Ana. Tá aí, Erivelto, todo mundo de olho. Pode causar aí uma mudança, inclusive, de comportamento, como a gente viu. É preciso verificar e fazer o exame o quanto antes. Ok, Marília. Doutora Tatiana, uma questão é quando a criança precisa usar óculos com 4, 5, 6 anos, existe sempre aquele temor dos pais, o meu filho vai virar motivo de chacota, vão colocar apelido nele. Já existe maneiras de resolver isso hoje também? Sem dúvida, isso melhorou muito ao longo do tempo. Existem óculos mais modernos, vinculados a figuras infantis. A criança até gosta de escolher hoje, ir à ótica e escolher uma armação diferenciada. Isso melhorou muito e, obviamente, você tem que conversar. O prazer de enxergar é tamanho que, normalmente, essa questão de virar chacota na escola deixa de lado e a criança sente vontade de estar com aquelas lentes corretivas. E vai sentar na frente sempre, né? Sempre. Então, tá bom. Obrigado pela sua participação aqui no Paraná no Ar, pelos esclarecimentos que a senhora prestou para a gente.